sua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos à minha casa. Que coisa boa. Vamos marcar depois disso tudo para a gente fazer uma coisinha aqui, para a gente ficar assim juntos, celebrar o Senhor com alegria. Sejam bem-vindos à minha casa, a este momento de celebração, a este momento lindo de Páscoa, domingo de Páscoa, dia da ressurreição do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Já deixou o seu legalzinho lá embaixo do vídeo? Lembrou disso? Lembrem sempre disso, irmãos, quando vocês entrarem, né? Clicar lá no link, entrou no culto, já agradeça ao Senhor, já diga assim, que bom que eu estou aqui, reunidos através dessa telinha. É bênção de Deus. É bênção de Deus, irmãos. Então, deixe sempre o seu joinha lá, né, o seu legal, porque assim a live é impulsionada e outras pessoas são alcançadas para a glória de Deus. É muito importante. Deixe sempre o seu joinha lá embaixo do vídeo, tá bom? Combinado, então? Como eu disse, hoje é domingo de Páscoa, dia que vamos estar celebrando a ceia do Senhor, fazendo esse memorial. Mais um ano em que nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor de casa, através da telinha, né? Ano passado também, no início de toda a pandemia, nós mobilizamos a igreja, os irmãos, para preparar os elementos, e aí nós celebramos, cada um da sua casa. E hoje também faremos dessa forma, com o coração agradecido. Sei que você tem saudade. Claro que tem saudade. Eu também tenho saudade. É tão bom a gente junto lá, celebrando ao Senhor na igreja. Mas então, por tudo dai graças. Você já preparou os elementos? Se não preparou, dá para preparar agora, né? Porque nós estamos começando, nós vamos ter períodos de louvor, e aí você já vai louvando ao Senhor, arrumando sua mesa, arrumando o seu cantinho. Tá joia? Então, coloque os elementos do Senhor, encha seu coração de gratidão, de louvor a Deus, porque Cristo ressurgiu, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Amém? Glória a Deus, irmãos. Isso tudo foi por amor. Foi depois da cruz de Cristo que eu fui lavada e remida dos meus pecados. Foi depois da cruz de Cristo que você foi remido dos seus pecados. Os sonhos foram renovados, a esperança é renovada, a misericórdia renova a cada manhã depois da cruz de Cristo. O texto de João 3,16, ele não é um texto só para evangelismo, ele é um texto para esse hoje também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, quero que você faça algo diferente. Pensando nesse texto que sei que você já sabe de cor, né? Um texto que todo mundo já aprende rápido quando a gente, né? Depois que a gente ingressa, que a gente começa, se decide, participa da EBD, da classe de discipulado. João 3,16 a gente decora logo. Agora, tem uma coisinha muito especial que eu quero que você faça. No lugar que tem a palavra mundo, coloque o seu nome. Eu vou colocar o meu agora e você vai colocar o seu nome. Porque Deus amou Karine de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que Karine não morra, mas crendo nele, Karine tenha vida eterna. Aleluia! Olha como faz diferença. Não é só para o mundo lá, não. Não é só para quem está longe do Evangelho, não. Esse texto é para mim, é para você. O amor de Deus é para a gente hoje. Foi esse amor que nos resgatou, mas que nos faz chegar até esse hoje. É Ele que está cuidando. Não é sobre nós. Nunca foi. É sobre Jesus. É sobre o amor de Deus por mim e por você. Porque Deus amou Karine de tal maneira
que deu o seu único filho, para que Karine não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia! Celebre ao Senhor, louve a Deus com gratidão, porque foi depois da cruz que fomos regenerados para a glória de Deus Pai. Celebremos, pois, ao Senhor com alegria. Estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu.
Nessa manhã de domingo, domingo de Páscoa, de maneira muito especial, o povo de Deus se reúne em suas casas, relembrando que há muito tempo atrás, o Senhor ordenou que a Páscoa fosse celebrada em família. Durante tempos tão difíceis que nós estamos passando, a mensagem de esperança que encontramos na celebração da Páscoa traz um alento, traz um conforto ao nosso coração. Na mensagem desta manhã, seremos inspirados pelo tema Foi por você. Não é possível pensar o sacrifício de Jesus sem entender que tudo que ele passou foi por mim e foi por você. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, os versos de 14 a 15, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quero convidar você nesta manhã a abrir o seu coração para celebrar a mensagem que engrandece o sacrifício, o amor e a entrega do nosso Salvador. O tema para esta mensagem é Foi por você. Quero convidar você a orar nesse instante e pedir que a graça do Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. Nós rogamos, Senhor Deus, a tua presença nesse lugar, nesses lares, e especialmente para esse momento quando compartilhamos a tua palavra. Hoje, exaltamos e adoramos o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que se fez homem e que habitou entre nós, e que por sua morte nos concedeu plena redenção. Agora pedimos, Senhor, a tua condução, a tua bênção sobre cada um de nós. Queremos ouvir e receber a tua palavra, no nome de Jesus. Como tem sido a sua experiência ao longo desses dias? Como está o seu coração? Quais são as preocupações que tomam de assalto seus pensamentos? Quando nós nos reunimos em nossas casas para celebrar o culto ao Senhor, e especialmente nessa manhã de Páscoa, nós podemos aprender e sermos encorajados com a mensagem que Paulo entregou aos crentes de Corinto. Então ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele afirma, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Foi por você a melhor prova de amor. Quando olhamos para as Escrituras, quando percebemos o sacrifício de Jesus, podemos nos enxergar ali. Se voltarmos no passado e relermos a descrição de Lucas, no capítulo de número 27, os versos de 45 a 54, podemos nos encontrar no sacrifício de Jesus. Então assim diz a palavra do Senhor: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E o verso 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebecido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou, as duas partes, do alto a baixo,
Tremeu a terra, fenderam as rochas, abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que estavam com ele, e os que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Na leitura que podemos fazer do momento crucial da vida de Jesus, o seu sacrifício, a sua morte na cruz, a narrativa de Lucas não nos deixa de fora. Você pode pensar nessa manhã de domingo que estamos tão distantes do sacrifício de Jesus. Mas todas as vezes que nós lermos sobre esse episódio, nós vamos nos encontrar ali, porque foi por você a maior prova de amor. Quando nós olhamos para essa narrativa de Lucas, podemos dizer que estamos inseridos aqui. Há 4 elementos que estão em destaque no sacrifício de Jesus. A morte de Jesus não foi a primeira na cruz. Muitas outras pessoas já haviam morrido. Mas apenas na morte de Jesus houve trevas. De meio-dia a 3 horas da tarde. O céu se escureceu. E o próprio Filho de Deus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está a minha e a sua participação. Houve trevas, houve escuridão, porque ali estavam todos os nossos pecados. Os pecados de toda a humanidade, em todos os tempos, estavam representados ali, na morte de Jesus, no seu sacrifício. A escuridão daquele momento, ela declara que o nosso pecado havia nos cegado e toda a humanidade estava perdida em seu pecado. Perdida no pecado. O Senhor faz cair sobre o seu próprio Filho todos os pecados da humanidade. E é exatamente nesse momento que o céu escurece em pleno meio-dia. Os pecados que ainda vamos cometer, os pecados de uma geração que ainda não nasceu, todos eles estavam representados ali. Não podemos olhar o sacrifício de Jesus sem dizer que isso não tem a ver comigo, sem dizer que isso não tem a ver com você. Porque foi por você que ele morreu. O segundo elemento que nós podemos encontrar nesse texto é que quando Jesus morreu, ali, ao entregar o seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo que separava o acesso ao encontro com Deus para o perdão de pecados, feito uma vez por ano, por uma única pessoa, o sumo sacerdote, aquela parede de separação que separava um ambiente de sacrifício do Santo dos Santos, aquele véu foi removido, e diz as Escrituras, de alto a baixo. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. O próprio Deus removeu a parede de separação. Por meio de Jesus, nós todos temos um novo e vivo caminho de acesso a Deus. E podemos, na presença de Deus, através de Jesus, receber o perdão dos pecados e viver em comunhão com Ele. Foi por você a melhor prova de amor. A terceira coisa que podemos ver nessa crucificação de Jesus
é que as estruturas foram abaladas, houve um terremoto, as rochas foram fendidas, um grande abalo veio sobre Jerusalém. O mundo espiritual estava abalando o mundo natural. Na morte de Jesus, que foi por mim e por você, todos nós somos alcançados por essa graça divina, por esse poder sobrenatural, pela vontade de Deus que abala o mundo na morte de Jesus, e por isso há um terremoto. A quarta coisa que encontramos aqui no sacrifício de Jesus é que quando há um terremoto, os túmulos se abrem e mortos ressuscitam. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus, nós podemos ver a vida ressurgindo. Enquanto Cristo estava morrendo, a vida estava ressurgindo. E com muito espanto, as pessoas viram entrar na cidade aqueles cujos pais, amigos e familiares já haviam feito a despedida e o sepultamento. Mas na morte de Jesus, eles ressurgiram. Não há que pensar nessa manhã de Páscoa que o sacrifício de Jesus é uma morte em si mesmo, é uma morte isolada, porque nenhuma morte na história causou tanto impacto no mundo. Primeiro, quando houve trevas ao meio-dia, simbolizando a presença de todos os nossos pecados. Segundo, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo um caminho e acabando com a parede de separação que havia entre aqueles que buscavam a Deus e o seu mediador, o sumo sacerdote. Mas o terremoto que sacudiu os túmulos fez ressurgir a vida. Encontramos no sacrifício de Jesus uma prova grandiosa de que o que ele fez foi por você. A morte de Jesus foi uma entrega para que eu e você pudéssemos encontrar perdão, pudéssemos ressurgir, pudéssemos vencer a morte. Ao ler as Escrituras, em Romanos capítulo 5, de 5 a 8, o Senhor diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda estávamos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Paulo afirma: ele morreu por todos. Não por um apenas. Não só por mim, não só por você, mas por todas as pessoas. Nesta manhã, aonde houver um ser humano, uma vida marcada por seu pecado, por sua conduta, por seus descaminhos, aonde houver uma só pessoa, nos lugares mais próximos ou mais distantes, vivendo dias de tranquilidade ou dias de adversidade, ele morreu por você. Ele morreu por todos. Assim afirma Paulo. Então agora, aí onde você está, permita que o sacrifício de Cristo Jesus seja no seu coração recebido, seja aceito, seja o elemento que transforma a sua vida. Creia que Jesus se entregou por todos nós.
podemos dizer ainda que foi por você a melhor demonstração de poder. Quando Paulo fala sobre a morte de Jesus, ele não diz que Jesus apenas morreu. Ele diz que Jesus também ressuscitou. Um dos nossos maiores temores é a morte. O maior inimigo dos seres humanos é a morte. Todos anseiam e desejam a imortalidade. Mas ao ler as palavras de Paulo, podemos, nesta manhã, dos nossos lares, nos regozijar com a travessia de Jesus sobre a morte, com o poder que resgatou Jesus da morte. Então, o mesmo Paulo que afirma que ele morreu por todos, é o que afirma que ele ressuscitou também por todos. Se voltarmos ao passado, também ficaremos impressionados com a experiência daqueles que foram ao túmulo. Porque assim diz a palavra de Deus em Lucas 24, de 1 a 9. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E não encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas, a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram e disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então o texto diz, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Quando podemos recordar a visita das mulheres ao túmulo de Jesus, a grande surpresa foi não encontrar ali o corpo de Jesus. O seu desejo, o sentimento das mulheres de ungir o corpo de Jesus, de homenageá-lo por tão difícil experiência que ele experimentou, foi totalmente surpreendido por seu poder de se levantar da morte. Todas as pessoas estão em busca de mais poder em nossa geração. Mas o que mais assusta a humanidade é o perigo da morte. Jesus morreu com um propósito, morreu por mim e por você. Mas a sua vitória sobre a morte é a maior mensagem de esperança que o mundo pode encontrar. Não é atravessar o vale da sombra da morte. Não é ter a presença de Deus enquanto passamos por perigos ou ameaças de morte. O próprio Filho de Deus adentrou os portões da morte e nele não permaneceu. Suplantou, superou, se levantou. Não há nada mais grandioso na história do cristianismo do que a mensagem da ressurreição. Por isso, podemos dizer nesta manhã que foi por você a melhor demonstração de poder. Qual seria para você nesta manhã de domingo, diante dos seus problemas, do medo que você sente e de tantas coisas que você já experimentou, qual seria a maior demonstração de poder?
Seria o poder militar? Seria o poder financeiro? Seria o poder de vencer uma pandemia? Seria o poder de acabar com uma enfermidade? O maior poder que nós encontramos nas Escrituras é o poder de vencer a morte. Jesus fez isso por mim e por você. Não podemos, nessa manhã de domingo, celebrar a ceia sem reconhecer o poder da mensagem de esperança que há na ressurreição. E sem se incluir nesse feito grandioso do Filho de Deus. Portanto, você que nos ouve nesta manhã, deve encontrar alegria na demonstração de poder que o nosso Deus nos concedeu através do seu Filho Jesus. Todos nós estamos unidos à sua ressurreição, assim como estamos unidos na sua morte. E quando nos levantamos dos nossos delitos e pecados, nos levantamos para uma nova vida. Nos levantamos para uma vida de esperança. Para uma vida que glorifica a Deus em tudo que faz. Jesus é o primeiro dentre muitos irmãos. Na demonstração de poder do Pai, nós também podemos crer que um dia, todos aqueles que morreram em Cristo, eles ressurgirão. Assim como disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viva com esta esperança. Creia nesta manhã que foi por você que ele morreu. Foi por você que ele ressuscitou. Foi por você que ele demonstrou o maior poder sobre a morte, o maior poder sobre todas as limitações que nós temos. Então o autor aos Hebreus disse, visto que os filhos são participantes de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas que nós, para que pela morte derrotasse aquele que tem o poder da morte e livrasse todos os que estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Eu e você, nós somos livres. Deus demonstrou o poder de vencer a morte em Jesus. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Nada
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Terceira coisa que podemos dizer sobre a morte de Jesus, quando afirmamos foi por você, é que foi por você o melhor propósito para a vida. Paulo então escreve dizendo: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós encontramos na morte de Jesus e na sua ressurreição o grande significado de uma vida nova, de uma viva esperança. Como escreveu Pedro? Pedro escreveu em 1 Pedro 1, de 3 a 9, assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então ele diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não é possível olhar o sacrifício de Jesus e entender que foi algo tão impactante para o mundo e uma mensagem essencial para o cristianismo, sem entender que é na morte e na ressurreição de Jesus que nós encontramos o significado para viver uma nova vida. Não podemos todos os anos celebrar a Páscoa
pensando na morte e ressurreição de Jesus. Ou todos os meses celebrar a ceia do Senhor, pensando na morte e ressurreição de Jesus, sem entender que isto direcionou para as nossas vidas um propósito sublime, uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida que luta contra o pecado, uma vida de uma herança espiritual eterna, uma vida que se manifesta agora como uma vida transformada. Todas as vezes que pensamos no sacrifício da cruz, devemos nos enxergar à sombra da cruz e perceber que ali os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Mas que por causa disso, nós não mais abraçamos os pecados da nossa vida como sendo nossos. Não mais convivemos com eles como se fossem uma coisa natural na nossa vida. Mas passamos a viver uma vida onde queremos ser orientados por Deus, para cada vez mais vivermos longe daquilo que levou Jesus à cruz, nossos pecados. Eu e você, nós somos pecadores, e o seremos, mas somente Deus, em Cristo Jesus, permitiu que nós pudéssemos ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Aquilo que Pedro chamou de regenerados, gerados mais uma vez, para uma viva esperança. Como você tem vivido os seus dias? Quais são os efeitos da morte e ressurreição de Jesus sobre suas escolhas? A nossa oração, o nosso anseio é que cada vez mais e mais, eu e você, todos nós que fomos alcançados pela melhor direção para nossas vidas, por meio do sacrifício de Jesus, possamos viver dia a dia uma vida que agrada a Deus. Quando pensamos sobre esse domingo, que parece ser um domingo tão incomum, depois de um ano inteiro de combate a uma pandemia, você pode dizer, eu tenho paz com Deus. Você pode relacionar a sua maneira de viver aos resultados do sacrifício de Jesus na cruz. Sua vida hoje está relacionada com os benefícios que Jesus conquistou na cruz? Se nesta manhã você tem a impressão de que Jesus precisa morrer de novo, se nessa manhã você tem a impressão de que eu preciso uma nova vitória sobre o pecado, então provavelmente você ainda não foi alcançado por esta tão grandiosa obra, por esse tão poderoso sacrifício e entrega do Filho de Deus para a remissão do meu e dos seus pecados. Portanto, permita-se hoje mesmo, em um tempo tão adverso, se reencontrar no sacrifício de Jesus. Quando todas aquelas coisas aconteceram, e Jesus entregou o seu Espírito, e houve terremoto, um centurião olhou para a cruz, e com palavras muito singelas, ele disse, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. A Igreja Batista Sinai tem nesta manhã a oportunidade de continuar vivendo e dizendo verdadeiramente, o Cristo que morreu e ressuscitou,
por mim e por você, que demonstrou a melhor prova de amor, que revelou a melhor demonstração de poder e que nos mostrou o melhor propósito de vida, ele não era o Filho de Deus. Ele não será o Filho de Deus. Ele sempre, sempre será reconhecido como o Redentor, o Rei dos Reis, o Filho de Deus que morreu e que ressuscitou. E ele fez isso por mim e por você. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Que nesta manhã o Senhor conduza você à liberdade. Liberdade do medo e do poder da morte. Que nesta manhã o Senhor conduza você a uma experiência de viva esperança. Apesar dos meus pecados, apesar dos seus pecados, podemos recomeçar. Que nesta manhã sua vida esteja alinhada com um novo significado, com um novo propósito de vida que você encontra em Jesus. Pedro disse, o qual, não o tendo visto, nós o amamos. E nós não estamos vendo agora, mas nós cremos. Que esse mesmo Cristo ressurreto continue aqui, continue aí, presente na sua vida e na sua história. Porque ele morreu por mim, ele morreu por você. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz.
Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Com que sentimento devemos celebrar a ceia, então, nesta manhã? Não com tristeza, não com lamento, mas com a certeza de que a maior prova de amor já foi declarada por Deus. É o grande testemunho do Criador de que Ele nos ama. Então eu quero convidar você a celebrar a ceia nesta manhã, como alguém que tem sido provado pelo fogo das aflições, mas como alguém que é amado por Deus. O Senhor não precisa morrer na cruz novamente. Ele não precisa dar esse testemunho mais uma vez. Esse testemunho alcançou todas as pessoas em todos os tempos. Alcança o meu e o seu coração nessa manhã. Então eu quero convidar você a celebrar a ceia do Senhor com gratidão. Gratidão pelo grande amor de Deus. Gratidão pelo poder da ressurreição. E gratidão pela nova vida que nós temos em Cristo. Como você sabe, todas as vezes que nós nos reunimos como família e como igreja, o pão representa o corpo de Cristo que foi dado por nós. Mais uma vez, nessa manhã, nós estamos diante desse elemento que simboliza a entrega do Senhor por mim e por você. Então eu quero convidar você a lembrar as palavras de Jesus. Também numa Páscoa, Jesus se reuniu com os discípulos. De maneira muito marcante, Jesus disse aos discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Comamos e agradeçamos a Deus por tão grande dádiva, o seu Filho, por mim e por você. Agora que você tomou parte no pão que simboliza o corpo de Cristo, na cruz, não só o corpo de Jesus estava ali cravado, mas o seu sangue vertido. O preço pago pela remissão dos nossos pecados. Então, nesta manhã, aqui e aí, o cálice representa o Novo Testamento na nova aliança. Que o Senhor seja lembrado e temido nesta manhã. Quando nós observamos as palavras de Jesus,
algo tão marcante deve tomar o nosso coração, porque ele diz assim: este cálice é o Novo Testamento. Nenhuma pessoa pode ter direito ao testamento sem a morte do testador. Quando Jesus morre na cruz e derrama o seu sangue, o testador nos confere o seu testamento de vida. Nesta manhã, nós também, apesar de todas as lutas que nós temos enfrentado, podemos lembrar das palavras de Jesus e encontrar o sentido de viver no derramamento do seu sangue. Então disse Jesus, também na última Páscoa com os seus discípulos: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Bebamos deste cálice. Para onde vamos depois desse domingo? Vamos seguir em frente, vamos continuar marchando, vamos continuar testemunhando a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. Então oremos todos. Soberano Deus, nosso Pai bondoso e eterno, nossa gratidão ao Senhor por tanto amor demonstrado, por tanto poder revelado, e também por um novo propósito de vida estabelecido para toda a criação, para toda a humanidade. Nesta manhã, Senhor, que todos os lares que estão aqui diante desta celebração sejam renovados nessa semana de Páscoa, sejam renovados nesse domingo da ressurreição, e sejam fortalecidos em Deus para trilhar os próximos dias, não com medo, não com tristeza e lamento, mas com alegria, com perseverança e com esperança. Senhor, ao concluirmos então esta celebração, nós podemos dizer que o amor de Deus, o Eterno Pai, que a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a família Sinai, não somente com a família Sinai, mas com todo o povo de Deus, espalhado no mundo inteiro, agora e para todo sempre. Amém. Uma feliz Páscoa para a família Sinai. Daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Quem estiver pronto com Ele irá pra sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar.
estás aqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, O nosso Deus, Aleluia. digno Ele é tu digno. és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Aleluia. Deus, digno Ele é tu digno de és todo louvor, de toda honra. receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. E nós cremos que nós cantaremos juntos. O céu irá se abrir e Ele com grande glória irá buscar a sua igreja. É nisso que nós acreditamos e é nisso que nós vivemos. A nossa esperança está depositada nesse dia. Nós cremos que Jesus Cristo irá buscar a sua igreja e nós iremos cantar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus.